Bom, vamos entrar nesse tema, o mundo dos espíritos. Como vocês sabem, esse é um tema que faz parte da obra de Kardec. Aqueles que me acompanham, vocês podem aqui na Kardecpédia, esse é um tema que é trabalhado a primeira vez aqui no Livro dos Espíritos, nessa parte tão importante que é a segunda parte. Eu vou abrir aqui rapidamente para vocês. Aqui está o índice de O Livro dos Espíritos. Essa segunda parte que tem o título do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Uma importante ressalva sobre o nome, mundo espírita. Não é o mundo dos espíritas, nós seguidores da doutrina. Kardec, quando criou a palavra espiritismo, ele criou duas outras palavras decorrentes dessa. Kardec criou a palavra espiritismo em francês. Claro que alguns autores dizem que a palavra espiritismo em inglês já existia, mas Kardec não conhecia. Ele criou a palavra espiritismo em francês e a partir daí duas outras palavras foram derivadas, a espírita e espiritista. Espiritista ele criou para designar os seguidores da doutrina espírita, eram os espiritistas. E para designar tudo aquilo que dizia respeito aos espíritos, ele criou a palavra espírita. Daí vem fenômeno espírita, que é fenômeno que envolve os espíritos. Mundo espírita, ou mundo dos espíritos. Mas as pessoas, ao invés de usar a palavra espírita nesse sentido original, de aquilo que diz respeito aos espíritos, preferiram usar a palavra espírita para designar o seguidor da doutrina espírita. Ninguém usa espiritista. Já ouviu alguém falar, eu sou espiritista? Pois é, nem aqui nem na França onde foi criado. Então a palavra espírita acabou sofrendo daquilo que Kardec comenta já na introdução de O Livro dos Espíritos, da anfibologia ou da polissemia, da variedade de sentidos. Uma mesma palavra significando tanto os seguidores do espiritismo, quanto tudo o que diz respeito aos espíritas. Então, quando a gente fala mundo espírita, não é o mundo nosso dos espíritas, é o mundo dos espíritos. Então, essa é uma diferença importante, mas a palavra não importa, o que importa é o seu significado. A gente nunca deve se prender às palavras, se preocupar mais com as ideias, o que a pessoa quer dizer. E é nesta segunda parte que Allan Kardec vai tratar do mundo dos espíritos. E vai ter um capítulo especial nessa segunda parte, que eu vou agora situar o contexto, onde ele vai abordar o que provavelmente é o que vocês esperam que eu trate aqui. É o mundo a vida no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, ok? Esse capítulo se encontra dentro dessa estrutura. Aqueles que me acompanham, que já leram o nosso livro Ordem Didática, em que eu explico a ordem dos capítulos de O Livro dos Espíritos, nós vimos que o universo pode ser pensado como tendo duas partes, o mundo corporal e o mundo espiritual, ou o mundo dos espíritos, ok? Essa é uma divisão didática. Não tem uma separação, uma fronteira marcada entre esses dois mundos. É um mundo só, didaticamente separado em dois. O mundo espiritual está aqui junto conosco, como está o mundo corporal. Uma pessoa no estado mediúnico acessa esse mundo, ou não precisa de estado mediúnico. Tem gente aqui que está quase entrando em emancipação da alma, tendo aquele cochilo, aquele sono. Nesse momento ele também está no mundo espiritual. Então o mundo espiritual está aqui, mas didaticamente é importante separar o mundo visível a olho nu e o mundo invisível pelos olhos do corpo, só visível pelos olhos da alma, porque quando o médium vidente vê os espíritos, ele não os vê com os olhos físicos, ele os vê com os olhos da alma. Então, esses dois mundos estão aqui, mas didaticamente é importante dividi-los. E vocês já sabem, já me conhecem, você pode encontrar 6 situações possíveis, que é a passagem desse espírito do mundo espiritual para o mundo corporal, que é o processo de encarnação, a passagem inversa, em que o espírito sai do mundo corporal, vai para o mundo espiritual, a chamada morte, desencarnação,
Depois nós temos o espírito vivendo no mundo espiritual, essa terceira situação possível, que é a situação que nós vamos tratar aqui com mais propriedade. Então não vamos estudar a encarnação, não vamos estudar a morte, vamos estudar a vida no mundo espiritual. Seria esse terceiro estado. Como vocês sabem, tem mais dois: a vida nossa aqui no mundo corporal, tem esse estado de emancipação da alma, o espírito que vive aqui e vive lá, que está nos dois lados, e também esse sexto e último estado, que é o estado da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Dentro da obra de Kardec, esses 6 estados vão dar origem a vários capítulos, e esse terceiro estado ali, que nos interessa de perto, é que vai ser estudado no capítulo Vida Espírita. Aí está o capítulo para quem quer estudar o mundo espiritual em Allan Kardec. Vida Espírita. Lembrando que vida espírita não é a vida dos espíritas, é a vida dos espíritos no mundo espiritual, como eles vivem. Esse é um dos capítulos maiores dessa segunda parte. É um capítulo muito rico. Eu aqui trago rapidamente para vocês o que é esse capítulo da vida espírita. É um capítulo extremamente longo. Nós estamos explicando em videoaulas no Kardec Play com detalhes esse capítulo. E vai demorar aí muito DVD, muita videoaula para dar conta de explicar todo esse capítulo. Esse capítulo é extremamente rico. Aqui estão todas as leis que regulam a vida dos espíritos no mundo espiritual. É muito importante a gente entender esta visão de Kardec dos espíritos, de estabelecer numa obra, o Livro dos Espíritos, as leis fundamentais que regulam as relações dos espíritos com os homens e a vida desses espíritos. Aqui você encontra todos os princípios. São muitas leis. Às vezes a gente pensa que uma ciência tem poucas leis. Ela tem muitas leis, e fora as suas consequências. Muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Hoje eu falei de manhã numa casa espírita sobre uma lei que a gente não para prestar atenção. A lei do anjo guardião. É uma lei natural. É a lei que diz: todo espírito tem um anjo guardião, que é um espírito de ordem superior, que vai acompanhá-lo em todo o seu processo evolutivo. Todo espírito terá um anjo guardião de ordem superior a dele. Se ele é da terceira ordem, ele vai ter um anjo guardião da segunda ordem. Se ele é da segunda ordem, ele terá um anjo guardião da primeira ordem. Se ele é da primeira ordem, não tem uma ordem mais elevada, esses são os únicos que não têm anjo guardião. Mas isso é uma lei natural. Deus não consultou a gente para fazê-la. Todo espírito, sem exceção, tem um anjo guardião de ordem superior. Só não tem anjo guardião quem já está na ordem mais elevada, porque aí não existe outro superior a ele. Que é o caso específico dos espíritos puros ou perfeitos, que são a primeira ordem. Estes não têm anjo guardião. Mas a lei vale para todos os outros. Então essa é uma lei natural importante que a gente esquece. A gente às vezes não olha o espiritismo como uma ciência muito bem construída, com suas leis articuladas de uma forma muito especial. Por exemplo, tem uma outra lei que a gente não presta atenção, a lei da não retrogradação do espírito. É uma lei natural que diz assim: o espírito nunca regride. O que significa? Nunca ele perde do conhecimento que ele adquiriu, da moralidade que ele conquistou. Então todas as suas conquistas morais ficam com ele para sempre. Então por isso que o espírito não recomeça o tempo todo. Ah, mas eu não lembro mais o que eu aprendi de ciência numa vida anterior. O corpo está bloqueando. Na condição de espírito você lembra. Porque se não lembrasse, seria retrogradação da alma. Bom, então você perdeu o conhecimento que você estudou? Não lembrar é a mesma coisa que perder.
Ah, mas você conquistou virtude numa vida anterior. Ah, eu não lembro mais. Você não perde a virtude conquistada, você não perde todas as conquistas que você realizou. Essa é uma lei importantíssima que a gente esquece. Mas como toda lei, ela tem consequências. Para explicar isso, claro, é na compreensão da lei que a gente pode compreender fenômenos que são derivados dessa lei. Por exemplo, Isaac Newton formulou na sua mecânica a chamada lei de ação-reação na mecânica de Newton. Tem nada a ver com falar em ação e reação na literatura espírita, não tem nada a ver com ação e reação em Newton. A lei de ação e reação em Newton é muito simples, ele diz assim: se um corpo A faz alguma força num corpo B, ele recebe do corpo B a mesma força. Então, por exemplo, eu estou aqui fazendo uma força no chão, porque a terra está me atraindo, me impulsionando para o chão. Eu estou fazendo uma força no chão. O chão está fazendo a mesma força, mas agora em mim. É por isso que eu não afundo. A mesma força que eu faço no chão, o chão faz em mim. Essa é a ação e reação em Newton. Você dá um soco na parede, quanto mais forte você der o soco na parede, mais a sua mão sente a mesma força. Então, se você der um soco de 1 quilograma força, você recebe na mão uma força de 1 quilograma força. Não interessa se uma unidade de medida de física. Se você faz uma força de 10, na parede você recebe na mão uma força de 10. Essa é a lei de ação e reação em Newton. E ela tem consequências incríveis. A gente só anda porque tem essa lei. Para pensar, quando você está andando, quem está te empurrando? O chão. Você, ao andar, força o chão para trás, empurra o chão para trás. Pela terceira lei de Newton, o chão te empurra para frente. Como é que você voa no espaço pela terceira lei de Newton? Você precisa receber um empurrão de alguém. Se você não está próximo a um planeta que possa atrair você, se nenhum planeta pela gravidade está lhe atraindo, como é que você faz para voar? Você precisa empurrar alguém para alguém te empurrar. O que faz um foguete para ser empurrado? Ele empurra o ar para trás. Quando ele empurra o ar para trás, ele recebe a mesma força do ar para frente. O que faz um avião voar? Ele empurra o ar, e é a força que ele faz no ar que ele recebe em si mesmo. É a terceira lei de Newton e suas consequências. Kardec formula esse princípio da não retrogradação da alma, quer dizer, a alma não pode perder o que ela conquistou. Bom, aí vai ter uma consequência gravíssima. A alma não pode ser como o nosso corpo. A alma não pode ser destruída. Olha para um corpo humano. O materialista que acha que pensamento, que memória, que sentimento, que emoções estão no corpo, como é que ele raciocina? Dê uma pancada na cabeça desse cérebro, tira um pedacinho do cérebro, o sujeito perde o conhecimento que ele adquiriu, perde a moral que ele adquiriu. Por quê? Ele acredita que o conhecimento é resultado das reações químicas cerebrais. Se eu destruo a causa, eu destruo o efeito. Se conhecimento, sentimento, emoção é um efeito cuja causa está no cérebro, como é que eu faço para mudar o efeito? Mudo a causa. E eles até afirmam, está vendo como é o cérebro? Arranca um pedaço do cérebro de uma pessoa e o cientista tem esse cérebro sendo arrancado, ainda mais hoje, assim, aos montes, né, nos acidentes. Uma pessoa sofre um acidente, tem parte do cérebro danificado e ela perde a fala, perde a memória, não sabe mais fazer as contas matemáticas. Aí o materialista, está vendo, ó, como era o cérebro? Como Kardec responde essa questão? Muito simples, evoca esse indivíduo para você ver se ele não sabe. E Kardec fez várias experiências assim, de pegar jovens que sofreram uma deficiência gigantesca. Kardec conversa com um jovem na Revista Espírita que tinha uma deficiência mental tão intensa que ele mal conhecia os pais, só conseguia se alimentar.
sequer reconhecia os próprios pais. Tal era o nível de deficiência mental desse jovem. Quando Kardec evoca, a partir de um médium, ele conta tudo, até porque estava naquela situação, lembrava de tudo, lembrava da vida passada, contava tudo. Bom, por quê? Porque se há um princípio de não retrogradação como uma lei de Deus para a alma, ou para o espírito, é retrogradação, não é do corpo, é princípio da não retrogradação da alma, do espírito. O espírito não perde nada. Então ele não pode ter uma matéria destrutível, como é o cérebro. Você não pode chegar lá, arrancar um pedaço do espírito, fazer qualquer coisa, porque estava naquele pedaço armazenado tudo que é o espírito, e aí você arrancou e ele perdeu tudo, ficou ignorante, perdeu a virtude que conquistou. Então, esse princípio tem um impacto sério, tem uma consequência séria, que é o quê? Nós somos super-homens sem criptonita. O espírito é um super-homem sem criptonita, indestrutível. Mas tem mais consequências. Eu não posso botar nada que tenha a ver com conhecimento na matéria, porque toda a matéria é o que os filósofos chamam corruptível. Um péssimo nome para os dias de hoje, né? Mas corruptível em filosofia não é simplesmente o que a gente entende hoje por corrupção política, econômica, não. Corruptível é aquilo que muda, que altera, que sofre transformação na sua natureza física. Toda a matéria degrada, toda a substância material se transforma em outra. Então, o espírito não pode ter uma natureza desse tipo, porque ao mudar, ele perderia possivelmente o que conquistou, a não ser que a cada mudança ele guardasse num outro lugar e a hora que mudar, voltar, como que fazer um backup, o que a gente faz com o computador. Por que recomenda o backup? Você vai guardando as coisas, porque quando aquele computador ali pifar, você pega aquilo e passa para o outro. Bom, aí tem um impacto muito sério esse princípio. Ele tem um impacto simples, eu explico isso, as consequências desse princípio da não retrogradação da alma no meu livro Espírito e Matéria. Uma das primeiras consequências é que não pode ter fenômenos mentais em perispírito. Perispírito não pode ter memória, perispírito não pensa, perispírito não tem moral, não tem nada, é matéria, todo o atributo mental está na alma, porque como o perispírito muda de natureza o tempo inteiro, é matéria, embora uma matéria diferente da que a gente conheça, é uma matéria sutil que se transforma o tempo todo. O espírito é que tem que guardar tudo o que é mental, memória, desejo, sentimento, pensamento, tudo isso é o mundo mental do espírito, tem que estar no espírito, para que ele nunca perca, senão seria um eterno recomeço. O espírito começa, aí perde tudo, tem que recomeçar. Imagina, Deus teria errado, cada vez que você reencarna tem que começar do zero, aprender tudo de novo. Então esse princípio, olha, peguei um princípio, uma lei que tem consequência na natureza física do espírito. O espírito não pode ser corruptível, e você vai estar, não pode ter fenômenos mentais fora do espírito. Você não pode dar um passe numa pessoa, o passe altera as qualidades fluídicas do perispírito, e aí o sujeito perdeu o conhecimento, porque o conhecimento estava no perispírito. Ou tomar um remédio, como vai ser a discussão de Allan Kardec com alguns homeopatas, que na época de Kardec achava que podia curar a emoção ruim com remédio. Você toma um remédio para ciúme, outro para inveja, outro para mágoa, outro para ódio. Mas, claro, se inveja, ciúme e mágoa tivesse no perispírito, toma um remédio, articula e desaparece. Como seria fácil progredir, né? Ou, que é pior, como eu mostro no meu livro, o princípio da não retrogradação da alma não valeria mais. É simples. É fácil mostrar que se você tem um remédio que elimina a inveja, você tem um remédio oposto que causa inveja. Então você pega um espírito bom, dá para ele cai na escala espírita. Ele antes não tinha inveja, ao tomar o passo ou o remédio, ele volta a ter inveja. Retrogradação da alma. Então veja, o princípio da não retrogradação da alma é uma lei espírita fundamental. Tem centenas de leis
fundamentais na obra de Kardec. A gente presta atenção naquelas que são as mais destacadas, mas tem que ler a obra com lógica, com razão, e a coerência, a consistência de todos esses princípios entre si, formando um todo científico, filosófico, de dar inveja a qualquer bom filósofo. Como é que eles não confundiram diante de tanta informação e como elas batem? Só para vocês não acharem que eu estou mentindo, e ao mesmo tempo para explicar para vocês a Kardecpédia, vocês poderiam aqui botar algo do tipo: a alma é o pensamento. Vou ver se eu acho essa frase aqui. Aí a gente pega, olha aqui, a frase do espírito Lamennais, em que ele explica bem as diferenças entre alma e espírito. Olha o que diz Lamennais. Olha o que diz o espírito Lamennais, conseguem ler daí? O perispírito pode variar e mudar ao infinito, é matéria. A alma é o pensamento, não muda de natureza física. A mudança que se dá na alma é chamada natureza moral, pensamentos, sentimentos, isso muda. Natureza física, ela, se mudar de natureza física, ela muda a causa. Você não pode chegar lá nos tecidos da alma, nem a palavra tecido a gente deve usar, porque a gente não sabe o que é isso que não muda de natureza. Não há exemplo na natureza de algo indestrutível, a não ser aí a alma. Tudo aquilo que a gente observa e experimenta nas diversas ciências do mundo se destrói. Então não há bomba atômica, por mais poderosa que você possa imaginar, que danificasse a natureza da alma. Nada altera a natureza da alma. Algo que, claro, um cientista materialista se assusta, porque ele está acostumado com a matéria tal como nós conhecemos, e essa matéria sofre mudança o tempo inteiro. Mas esse raciocínio aqui de Lamennais é uma consequência do princípio da não retrogradação da alma. Então, se você vai lendo a obra de Kardec, você vai, tá aqui, ó, você vai encontrando essa coerência entre todos os espíritos que produzem na obra. Não há inconsistência. O que diz um lugar bate com o que foi dito em outro lugar. Esse princípio é muito importante, porque se vocês forem me fazer perguntas sobre memória, sobre pensamento, sentimento, dizendo, tal autor disse que isso está no perispírito, eu já estou dando a resposta. Para Kardec e para os espíritos, tudo que é pensamento, e memória é pensamento, percepção é pensamento, sentimento é pensamento. Pensamento é uma palavra em filosofia para designar todo esse mundo mental nosso, esse mundo interior, de pensamentos, sentimentos, desejo, vontade, tudo isso é pensamento, né? Então, tudo isso está na alma, só está lá. É por isso que o corpo pode bloquear, mas não elimina. É por isso que Kardec pôde conversar com muita gente que tinha um corpo doente, que bloqueava, e por meio de um outro médium, aquele espírito habitava aquele corpo doente, que limitava muita coisa. Quando evocado, encarnado, aquele espírito, ele se manifesta por um médium sadio, ele consegue explicar coisas e dizer coisas que por aquele corpo dele mesmo, ele não conseguia dizer. Está na alma. Ok? Então isso é só um exemplo da importância de, quando você estudar a obra de Kardec, analisar os seus princípios e as suas consequências. E muitas perguntas que as pessoas fazem são fáceis de responder pela análise das leis e suas consequências. Por exemplo, esse princípio me proíbe botar órgãos de percepção no espírito, por exemplo, dizer que o espírito é um cérebro. Bom, se ele tivesse um cérebro no perispírito dele, ele pensasse por meio desse cérebro, não valeria mais o princípio da não retrogradação. Como o perispírito muda a vontade, dê um passe nesse cérebro, muda o cérebro, muda os pensamentos desse espírito, esse espírito poderia regredir. Vamos dar um passe para eliminar a matemática que está registrada no cérebro desse perispírito. Simples assim. Então, a lógica kardeciana é de um bom senso, de uma estrutura
extraordinário. Veja, um princípio moral, princípio da não retrogradação da alma, ele é moral porque ele fala de uma propriedade mental, a propriedade nunca perdeu o que aprendeu, nem em conhecimento, nem em moralidade, a gente chama isso de um princípio material, moral, porque ele não trata da matéria do espírito, ele fala da moral, do aspecto de pensamento. Esse princípio, que é um princípio moral, está ligado à natureza física da alma, ele proíbe que a alma tenha partes que possam ser destrutíveis, que possam ser alteradas. Ok? Porque se tivesse, eu violaria esse princípio. E esse princípio, se violado, você joga fora um montão de consequências importantes no espiritismo. Violar o princípio da não retrogradação da alma seria causar um desastre. Seria causar a queda do espírito, como ocorre em algumas doutrinas espiritualistas que vocês sabem, que diz que Lúcifer é o anjo luz, que se revolta e vira Lúcifer, o demônio. É um princípio, é uma ideia que viola o princípio da não retrogradação da alma. Quer dizer, o cara chega anjo, aí se revolta e vira demônio. Revolta é uma emoção primitiva que um espírito puro não tem. Ele abandonou isso já quando virou espírito bom. Então, a coerência do modelo de Allan Kardec e dos espíritos que produziram essas obras com Kardec. A coerência, como se dizer, não há queda do espírito em espiritismo, porque tem um princípio da não retrogradação da alma. Então, o processo vai se encaixando de uma maneira. Por que eu estou trabalhando nesse princípio? Porque ele vai ser essencial, porque eu já sei algumas perguntas que vocês vão querer fazer, e esse princípio, como eu mostro no meu livro, responde um montão de perguntas que as pessoas facilmente responderiam, do tipo, tem cérebro, espírito? No perispírito tem lá um cérebro por onde pensa? Bom, se tem um cérebro por onde pensa, basta dar um passe nesse cérebro para que esse indivíduo mude o seu pensamento. Como seria possível regredir um espírito dando passe no cérebro perispiritual? Não há cérebro para pensar, segundo Allan Kardec. O perispírito não tem órgãos. Então, e mais ainda, como ele muda de forma o tempo inteiro, ele varia ao infinito, você imagina, né? A gente brinca assim, você imagina um espírito que assume a forma humana, muda para a forma animal, ou muda para a forma inanimada, porque a forma é um reflexo da mente. Ao mudar para uma forma inanimada que não tem cabeça, coitado, ele não consegue voltar, porque se ele pensava pelo cérebro na forma humana, ele mudou para a forma inanimada que não tem mais o cérebro, ele não consegue pensar para voltar para outra forma. Para onde foi quem que produziu o pensamento dele? Era o cérebro no perispírito? Mudou de forma, coitado, não volta mais, né? Porque mudou de forma, perdeu o cérebro, e agora como é que pensa? São ingenuidades que Kardec nunca cometeu, e que vários autores do século XIX cometeram, vários dos nossos grandes vultos. A ideia de um perispírito com cérebro já nasceu com Gabriel Delangle, com Camille Flammarion. Kardec já pensava totalmente diferente. Para ele, na sua obra, vale o princípio da não retrogradação da alma. Ah, mas aí eu sei menos do que a alma, como é que a alma pensa? Não sei. Claro que ao colocar todo o pensamento e emoção numa alma sem cérebro, eu não sei como é que se dá o processo de pensamento, não sei mesmo, eu só sei que a alma pensa. A alma passa a ser um problema. Olha o que diz aqui Lamennais. O perispírito pode variar e mudar, enfim, a alma é o pensamento, não muda de natureza. Não vades mais longe por este lado. Trata-se de um ponto que não pode ser explicado. Supondes que, como vós também eu não perquiro, vós pesquisai o perispírito, nós outros agora pesquisamos a alma, esperai, pois. O que ele está dizendo? Porque é impossível para a gente tentar compreender uma natureza indestrutível, porque toda a percepção nossa se dá por meio da matéria. Então nós temos limitações de compreensão própria do homem, que a gente não, então por isso que ele fala, não vades além, que a gente vai ficar inventando loucura. Como é que a alma pensa se ela não tem um cérebro com neurônio para pensar?
Não sei, só sei que ela pensa. Uma boa ciência tem mais perguntas que ela não responde do que ela responde. Quem responde tudo não é ciência, são doutrinas místicas. Para cada pergunta que você faz, tem sempre uma resposta. Se você perguntar, como Deus fez a alma? Sei lá, fazendo, né? Como a alma pensa? Pensando. Se eu tentar inventar uma resposta, eu já não estou mais fazendo ciência. Eu estou fazendo doutrinas místicas, que inventam resposta maluca para tudo. Cada um inventa o que quiser. O Espiritismo não, como uma boa ciência, uma boa filosofia, ele sabe até onde vai. Não sei, essa frase, não vades além, não sei, não é possível saber, está o tempo inteiro na obra de Kardec. Tem gente que às vezes manda um e-mail bravo, como não posso saber? Eu falo, é verdade, não pode. Aliás, se você perguntar para um físico por que o átomo de hidrogênio tem aquela estrutura, ele vai dizer, não sei. Por que a gravitação universal é uma fórmula proposta por Isaac Newton, que é a divisão pelo quadrado da distância, também ele não sabe, ele só sabe que aquela fórmula dá certo. Ah, por que a fórmula é? Não sei, mas é. Uma boa ciência tem muitas perguntas que ela não responde. Então ela fala daquilo que ela sabe, ela não inventa respostas quando ela não tem segurança na hora em que a pergunta é formulada. Então é preferível andar devagar, mas firme, constante. É preferível dizer não sei do que você inventar doutrinas e doutrinas que explicam tudo e que violam a lógica, violam o bom senso. Está disposto a pagar o preço de violar o princípio da não retrogradação da alma? É dizer para Deus, Senhor, o Senhor errou, hein? Fez uma alma que regride, volta de novo, progride, regride, não sai disso, vai ficar a vida inteira, até quando? Porque ela cai e começa de novo, então? Deus é sábio, o que ela aprende fica com ela, porque ela tem uma natureza que não muda. Sua natureza física é imutável. Com isso ela armazena tudo que é em si mesmo, e esse si mesmo nunca se destrói, tudo que é nunca desaparece dela, está sempre com ela a cada momento, ela é o resultado daquilo que ela fez de si mesma. Olha que beleza, que lógica incrível. Claro que isso limita o meu estudo da alma, eu não vou poder fazer experiência no laboratório com a alma, como eu faço com os corpos que mudam de natureza, até porque fazer experiência é interagir com ele, e ao interagir com o corpo eu mudo a natureza dele. Você vai fazer uma reação química para estudar a composição química de uma substância, de um corpo qualquer, o que você faz quando você faz a reação que destrói o corpo? Você precisa reagir com a matéria dele, ao reagir você mudou ela. Todo o processo de interação com a matéria é mudança da matéria com a qual você está interagindo. Então, por isso que é algo extraordinário a alma. A alma é um universo extraordinário, misteriosamente extraordinário, né? Ser algo indestrutível. Mas esse é um princípio fundamental que está neste mundo espírito ou mundo espírito, nessa segunda parte. Kardec o formula ali. Queria só dar uma ideia para vocês, e agora eu volto. Olha a estrutura desse capítulo da vida espírita, que é o capítulo do mundo, do espírito vivendo no mundo espiritual. Lá, como é que ele vive neste mundo? O primeiro item trata dos espíritos errantes, em que Kardec introduz o conceito de erraticidade. O que é erraticidade? É um certo estado da alma, uma situação. E Kardec propõe que a alma pode estar em 3 estados. O estado de encarnado, nós aqui, o estado de errante, o segundo estado, e o estado de puro, de pureza. Então você tem um espírito encarnado, um espírito errante ou um espírito puro. Então daí você já conclui o que é o espírito errante. É todo aquele que não é encarnado nem puro. Lógica simples. Não está encarnado e não é puro, é errante. Só tem uma situação possível do espírito estar em 2 estados possíveis. Qual é? Ser espírito puro e encarnado. Jesus, quando esteve na terra, estava nos 2 estados, de espírito puro e encarnado. Essa é a única exceção de um espírito poder estar em 2 estados ao mesmo tempo. Se ele está encarnado e não é puro, ele é encarnado, não é errante. O errante é o desencarnado, fora do corpo físico, mas que ainda não se tornou espírito
puro. Curioso que Kardec apresenta dois significados para a palavra errante. Esse que eu acabei de dar, que foi o que pegou, e um outro que não pegou, porque só está nessa errata de 1861 que eu citei aqui. Como não está no livro de 60, que ninguém traduziu, só ficou essa ideia. Mas você vai ler a Revista Espírita e você vai achar algo curioso, quando Kardec vai analisar um texto do Espírito George, em que George fala dos espíritos errantes, que não sabem o que quer, que estão vagando pelo espaço. E aí você lê e fala, peraí, mas o espírito bom da escala espírita, o espírito superior da escala espírita, ele sabe o que quer, ele não fica vagando. Como é que ele é errante? É que Jorge está usando a palavra num outro sentido, que Kardec vai explicar nessa errata. Existem dois sentidos. O sentido que eu dei é errante todo aquele desencarnado que não é puro, portanto tem espíritos errantes de todos os graus hierárquicos, com exceção do puro. Então tem espírito errante da segunda ordem, superior, sem problema. Mas Kardec fala um outro sentido que tem a ver com a palavra errante, de errar. É andar de forma vaga, estar perdido, não saber para onde vai, de que maneira está. Nesse sentido errante, nem todo espírito desencarnado é errante. Porque muitos desencarnados sabem muito bem o que tem que fazer, para onde vão, etc, etc. Então esse segundo sentido também aparece. E tem espírito que às vezes usa nesse segundo sentido, aí você acha que ele está entrando em choque. A gente tem que ler os sentidos de acordo com o contexto. E Kardec propõe esses dois sentidos. Esse segundo sentido está na quinta edição de O Livro dos Espíritos, nessa errata que Kardec publicou. Mas aqui é importante para você introduzir esse estado de errante. Outra coisa associada ao estado de errante, que é importante, a palavra reencarnação. Outra coisa que gera confusão na literatura. Todo mundo lê reencarnação apenas etimologicamente. Você pega a palavra e lê no dicionário. O que é reencarnação? Ação de entrar de novo na carne. Literalmente é isso, ação de entrar de novo na carne. Re de novo, ação, re de novo, em entrar na carne. Isso não é para Kardec o conceito. Para Kardec, reencarnação é a encarnação do espírito errante. Só os errantes reencarnam. Bom, mas e quem não é errante? Encarna, mas não reencarna. Ah, mas quer dizer que encarna e não volta de novo? Não, não é isso, volta de novo. Mas essa vida de novo não é chamada de reencarnação, ela é chamada apenas de encarnação. Assim você diz, Jesus encarnou. Você nunca vai dizer, Jesus reencarnou. Ah, mas Jesus já encarnou outras vezes. Provavelmente, ele não virou puro do nada sem encarnar. Nenhum espírito chega a puro sem ter encarnado muitas vezes. Mas Jesus, ao chegar no estado de puro, a palavra reencarnação não se aplica mais a ele. Qualquer vida que ele venha a ter no mundo corporal, não vai ser chamada de reencarnação, porque ele não é mais errante. Só os errantes reencarnam. Os puros encarnam. Quando? Quando é necessário encarnar a benefício do mundo que ele encarna, já que não é mais a benefício dele. Ele não precisa da encarnação para progredir, já chegou no topo. Ele só encarna a benefício do planeta, não a benefício de si próprio. Quando se dá isso, só Deus sabe, né? Quem somos nós para saber quando um puro deve ou não encarnar? Então, veja, a palavra reencarnação vai ser aplicada aos errantes, apenas a estes, não aos espíritos puros. Então, os errantes reencarnam, os puros apenas encarnam, não reencarnam. Então, veja, as palavras vão ganhando um sentido para ter uma consistência. Por isso que você vai ouvir, às vezes, Kardec falar que os espíritos puros não reencarnam em corpos perecíveis. Aí alguém vê, está vendo? Ó, Jesus não teve corpo perecível, teve corpo fluídico. Não, ele diz não reencarna, porque ele só encarna. Não tem a reencarnação, ela é exclusiva dos errantes. Reencarnar é encarnar para aprender, para progredir, para avançar, não é só encarnar de novo.
A gente lê no dicionário, reencarnar é encarnar de novo. Eu deveria dizer, reencarnar é encarnar de novo em provas ou expiações. É encarnar de novo para aprender, para progredir. Um puro não aprende mais nada, não progride mais nada. Já chegou no estado máximo evolutivo que um espírito pode alcançar. Então, isso é o conceito de errante. Depois ele vai tratar dos chamados mundos transitórios, em que os espíritos se preparam para novas encarnações, e muitos podem habitar alguns mundos para se prepararem, estudando para os seus processos reencarnatórios. Aí ele tem um dos itens mais difíceis e complexos da obra, que é o item percepções, sensações e sofrimento dos espíritos, que é o item que vai ter o item logo a seguir. Primeiro ele começa com as percepções, depois ele tem um resumo de tudo que foi dito pelos espíritos, no item 257, chamado ensaio teórico das sensações e percepções dos espíritos. Esse item esclarece como os espíritos percebem, enxergam, escutam as nossas percepções, as nossas sensações. Eles sentem o quê? De que maneira? Como eles enxergam, como eles ouvem, como eles acompanham os fenômenos naturais, de que maneira eles acessam o mundo fora deles. Nós acessamos pelas sensações, né? Os olhos são a nossa janela para a gente ver o mundo, as mãos para tocar, o ouvido. Os nossos sentidos corporais são janelas para a gente perceber pela sensação, tendo as percepções que formam as ideias, os pensamentos. As ideias e pensamentos no homem são decorrência das percepções que ele tem, que são sensações mais aprimoradas. Os filósofos costumam dizer apenas uma diferença de grau entre uma sensação e uma percepção. Uma sensação é uma percepção mais básica, enquanto uma percepção pode envolver várias sensações ou percepções mais complexas, mas é só uma questão de grau. Aí a pergunta, como é que o espírito enxerga? Você pensa assim, eu enxergo de que jeito? Bom, para eu enxergar eu tenho que ter um órgão de visão, e nós temos olhos, que depende de muitas coisas para enxergar, depende também da luz. Se apagar a luz, ficar totalmente escuro, mesmo meus órgãos de visão estejam perfeitamente funcionando, eu não enxergo mais. Então a luz gera junto ao órgão a sensação que vai produzir a percepção da visão. Para o materialista, quem percebe é o cérebro. E para o espírita, o cérebro é apenas parte do processo. Do cérebro vai ao perispírito e quem percebe é a alma. A percepção é sempre na alma para o espírito. É a alma quem percebe. Mas essa percepção chegou pelo conduto do nervo óptico, cérebro, perispírito, alma. Quem percebe é a alma. Quando eu estou encarnado. E agora, quando eu estou fora do corpo, já que aqui se trata da vida dos espíritos, não dos espíritos encarnados. Como é que o espírito fora do corpo enxerga? Tem órgãos de visão? Kardec mostra, não tem órgãos de visão. Por isso que ele não enxerga só numa direção. Não adianta, se um espírito aparece para você na forma humana e você está olhando para ele assim nos olhos dele, achando que ele está enxergando nos olhos. Não, pode aparecer uma pessoa à distância, atrás dele, que ele está enxergando. Ele não tem órgãos de visão. Não tem nenhum. Mas como? Mas ele aparece com olhos? Aparência. Kardec foi tão preciso que ele escolheu até a palavra certa. Aparência. Ele aparece com a forma humana, como poderia aparecer com uma outra forma. Ele não enxerga por olhos. Por onde enxerga? Item 257. Por todo o seu ser, por toda parte. Não tem órgão. Bom, se não tem órgão, não tem luz para ele enxergar. Por quê? Por que eu preciso da luz? Porque eu preciso de um órgão que a capte. Eu preciso absorver essa luz por um órgão para enxergar. Não, não tem luz. Então o mecanismo de visão do espírito não é o mesmo mecanismo de visão do espírito encarnado, do homem. Homem, quando eu falar homem, espírito encarnado, ok? Combinado? Então o mecanismo de visão do espírito não é o mesmo mecanismo de visão do homem. E aí Kardec vai, claro que a visão dele então pode mudar, já que pode mudar.
O que um espírito imperfeito enxerga não é a mesma coisa que um espírito mais evoluído enxerga, não é a mesma coisa que um espírito puro enxerga. As percepções são distintas na medida em que o espírito evolui. Ah, mas como o espírito escuta? A gente escuta somente se tiver o ar, ou algum outro fluido que possa de alguma maneira fazer o papel no ar. É por isso que você ainda consegue escutar botando uma barra de ferro e alguém batendo na barra de ferro, colando no ouvido ou dentro d'água, e ainda escuta alguma coisa. Eu preciso de uma matéria que vibre, que produza vibração, para que essa vibração faça o tímpano vibrar e eu tenha a audição. Os espíritos escutam por ouvidos? Não tem órgão de audição. Mas como é que ele escuta? Não sei, mas escuta. Quando Kardec pergunta, mas como se dá a percepção? Não podemos dizer. O homem não consegue entender, os espíritos não conseguem explicar para a gente como se dá a percepção. Eles conseguem explicar como não se dá, o que já é bastante. Não se dá pelos mesmos mecanismos do corpo físico. Não tem ouvidos para ouvir, olhos para enxergar. Bom, isso até tem uma relação direta com o princípio da não retrogradação da alma. Olha um vínculo. Imagina que você enxergasse por olhos materiais. Um espírito podia cegar o outro, e isso alteraria completamente a aprendizagem desse outro. Poderia ir lá, como acontece na Terra, eu posso chegar, aplicar um ferro quente nos olhos de uma pessoa e ela para de enxergar, queima a retina, queima o órgão de visão, e ela não enxerga mais. Não tem como você queimar olhos no espírito, porque ele não tem olhos para serem queimados. Ah, mas eu vou dar um passe nele. Pode dar à vontade. Ah, mas não é pelo perispírito, não é por órgãos. Quem enxerga é o espírito. O perispírito é o veículo que transmite os impulsos perceptivos que vão gerar a percepção na alma. Mas ele os transmite por onde? Por todo o perispírito. Por todo. Há experiências que fazem com pessoas em estado sonambúlico, curiosa. Há muitos relatos assim, de pessoas que estão no estado sonambúlico e entram no estado de dupla vista. Ele acredita que ele enxerga pelo olho, né? Mas aí o magnetizador, o hipnotizador, manda ele enfiar o dedo na fechadura, ele enfia o dedo e enxerga pelo dedo, né? Para ele se dar conta de que ele está enxergando com os olhos da alma. Porque quando você está enxergando, você acha que é com os olhos do corpo. Aliás, se você, e Kardec faz essa experiência, se você pergunta a um espírito imperfeito, muito espiritual, por onde ele enxerga, ele vai dizer, eu tenho olhos, né? Porque como ele forja o corpo físico pelo seu desejo, pelo seu pensamento, a forma que ele dá é a forma que ele está acostumado na sua mente, ele forma um corpo igualzinho a nós. Você perguntar para ele por onde enxerga, ele fala, pelos olhos. Aí se você vai conversar com o mais elevado, não é assim, ele acha que enxerga pelos olhos, mas ele não enxerga pelos olhos. Faça ele mudar de forma para ver. Se ele mudar de forma, é que ele vai caindo a consciência. Peraí, eu mudei de forma e continuei enxergando? Então, as percepções é um dos itens mais difíceis desse capítulo, porque é muito diferente do que a gente está acostumado com o corpo físico. O nosso corpo físico procede de um jeito, nós temos órgãos de sensações. O espírito não tem órgãos de sensações. Então, sua maneira de perceber a natureza, o mundo fora dele, não é a mesma maneira que a nossa. Está aí nesse item. Então, veja, tudo faz toda a ligação. Depois, esse item, ensaio teórico da sensação dos espíritos, é o item que eu estou falando, o 257. Chego em casa e estudo em grupo. Entram na Kardecpédia 257 do Livro dos Espíritos e vocês vão ver lá os outros artigos da Revista Espírita e de outras obras que estão ligados nesse item, para você ver Kardec e os Espíritos tratando disso o tempo inteiro. E ele sempre, numa comunicação, ele volta ao assunto. Há várias comunicações na revista que ele está conversando com o Espírito sobre um assunto, daqui a pouco ele pergunta sobre a percepção. Vocês vão notar isso, eu recomendo, quem estuda a Revista Espírita, preste atenção. Kardec está dialogando com o Espírito sobre um assunto, daqui a pouco ele muda de assunto. Mas por que ele mudou de assunto? Principalmente quando ele percebe que aquele ali é um espírito mais evoluído, porque ele conversou, as perguntas foram coerentes, consistentes as respostas. Ele percebeu que era um espírito que sabia o que estava dizendo. Aí ele pega, submete uma pergunta sobre percepção. Por quê? Ele está confirmando.
Ele quer saber se essas informações batem de todos aqueles que são competentes para dizer. Aí ele vai vendo que bate. Não, mas como? Nós não temos olhos, nós enxergamos. Aí ele sempre confirma. Você vê essa preocupação dele de confirmar os princípios fundamentais que aparecem ao longo da obra, para que haja essa consistência, essa coerência. Então, por exemplo, não ter órgãos é coerente com a não retrogradação e é coerente com a mudança de forma, como Kardec vai discutir nesse item ensaio teórico. Se eu tivesse órgãos, como é que eu explicaria a mudança de forma? Por exemplo, um espírito está na forma homem, imagina, você desencarnou homem, Cosme desencarna homem, vai ao mundo espiritual, aí se encontra com pessoas amigas que morreram na Terra e me conheceram como Cosme, ele aparece a forma de Cosme, de repente aparece um espírito e eu fui mulher desse espírito numa vida passada. Homens, isso é verdade, a gente foi muitas vezes mulheres. Aí você, diante daquele espírito, quando ele começa a interagir com você, sua memória imediatamente assume a lembrança daquela situação, o perispírito vira a forma feminina. Muda de forma. E os órgãos das mulheres não são todos iguais aos dos homens. A mesma coisa, se o espírito quiser assumir a forma de um animal, ele assume. Para onde vai os órgãos? Se ele quiser assumir a forma inanimada, que não tenha nem forma de órgãos, para onde vão os órgãos? Não tem órgão para ir para lugar nenhum, é mudança de forma. A resposta é simples, não tem órgão. Ele já havia dito, é só a consequência lógica de não ter órgão. Se não tem órgão, pode mudar de forma. Se não tem órgão, não enxerga por órgãos. Por que não enxerga por órgão? Porque não tem órgão. A gente não faz as inferências lógicas assim. Se não tem órgão, não enxerga por órgão. Você vai me perguntar, mas por onde ele não enxerga por órgão? Não tem órgão. Então, dessa lei não ter órgão, você deduz tudo. Você nem precisa continuar perguntando. Não tem órgão. Alguém me manda assim, mas quando o sujeito faz lá uma cirurgia espiritual, opera o pulmão, mas não tem órgão. Essa pergunta já está respondida. A pergunta já está respondida. Mas não operou o coração no perispírito? Não tem órgão. Como é que vai operar o coração? Pode operar o coração físico. E eu explico no meu livro Espírito e Matéria como se dá o processo. Ou o espírito atua sobre a matéria diretamente. Eu dou exemplo de Kardec na Revista Espírita, mostrando um espírito curando uma fratura do médium, fratura no braço, interferindo diretamente na estrutura corporal. Ou então, na qualidade fluídica, que é outra coisa. O perispírito, os fluidos têm qualidades que podem ocasionar doenças. Por exemplo, você fica com raiva de alguém, você dá qualidades ao perispírito de raiva. Essas qualidades de raiva podem interferir no funcionamento de várias células, produzindo doenças. Aí é possível o sujeito controlar a raiva, mas como o processo de qualidade dos fluidos pode demorar um pouco, ele pode ser auxiliado num passe em que essa qualidade muda mais rápido com a ajuda de um terceiro, e a qualidade fluídica mudou e ele curou a doença, pela mudança nas qualidades dos fluidos. Não foi porque operou o fígado do perispírito que o fígado corporal estava doente. Não tem órgão. Então a pergunta está respondida. O processo é diferente, não é o processo que a gente entende, simples assim, lógica simples, não tem nada sofisticado. Então, no meu livro eu explico essas diferenças simples, de acordo com o texto kardeciano. Então, é possível os espíritos interagirem, curando doenças? Claro, de duas maneiras, ou diretamente no corpo, ou pela qualidade dos fluidos, e não por órgãos. Ou ele atua sobre os órgãos corporais, ou pela qualidade dos fluidos perispirituais, e não por órgãos perispirituais que não têm. Tem formas, aparências. Não são órgãos. E eu explico no meu livro a diferença entre uma aparência e um órgão. O órgão dá a função, a aparência não. Você diz propriamente que a boneca tem os órgãos da visão? Uma boneca que você comprou hoje, meu Deus do céu, a gente passa aí em shopping, em frente a algumas lojas. Outro dia passando em frente a uma loja no shopping,
Eu olhei para aquilo e achei que estavam vendendo bebês. Tal era a perfeição dos bonecos, né? Chega a ter aquelas dobrinhas, dá vontade de separar, pegar e morder, não é assim? Que a gente faz quando vê um bebê cheio de dobrinha. Vocês também têm vontade de morder, gente? Está gravando aqui, é só uma vontade carinhosa, viu, gente? Não é isso? A aparência, você vai dizer que aquela boneca tem olhos? Olhos da função, ela enxerga pelos olhos? Não, não é órgão, é aparência. Por isso Kardec chama aparição, aparência. Não são órgãos, são aparências. Órgãos dariam a função. Se tivesse olhos, enxergaria por eles. Se tivesse ouvidos, ouviria por eles. Se tivesse pulmão, respiraria por eles. Se não tem órgãos, qual a dedução que você tem? Não tem desgaste. Aí tem gente que me manda assim: lá no livro dos Espíritos diz que o Espírito não descansa, não se cansa, não precisa repor. Claro, o que descansa? São órgãos. Se eu não tenho órgãos, eu vou cansar de quê? Quem cansa são os órgãos. Não tem órgão. O pulmão trabalhou demais, o braço trabalhou demais, o coração. Não tem coração, não tem braço, não tem pulmão. É por isso que você custa para entender o capítulo do livro dos Médiuns sobre a explicação da ação dos espíritos sobre a matéria. Porque como é que um espírito move algum objeto? Como é que as teclas de um piano balançam e tocam canção? O que Kardec vai discutir? Bom, a primeira impressão qual foi? Óbvia. Inclusive você viu as mãos do espírito batendo nas teclas. Aí o que Kardec vai propor? Bom, deve ser mãos, né? E os espíritos? Não. Já haviam dito que não tem órgão. Então como é que eles levantam essa garrafa? Pensamento e fluidos. Eles envolvem essa garrafa com os fluidos emitidos pelo médium mais combinado com um deles, e pela vontade a garrafa move. O espírito pode estar aqui movendo a garrafa lá embaixo. Não tem um braço dele que ele vai lá e pega a garrafa. E mesmo aqui, por que alguns aparecem com as mãos? Porque esses espíritos imperfeitos acham que estão tocando com os dedos. Como eles não conhecem o processo, eles acham que estão tocando com os dedos. Na verdade, eles combinam intuitivamente o fluido dele com o do médium, pensa que está tocando e a tecla do piano abaixa ou sobe. Não adianta conversar com eles. Se você perguntar para uma pessoa que não conhece ciência como funcionam algumas coisas, você vai achar muito engraçado a resposta que a pessoa vai te dar. Conversem com pessoas que desconhecem ciência e façam uma pergunta para ver o que ela vai te responder. Você vai falar, você vai achar bacana a resposta dela, mas é o que ela pôde dizer, ela não sabe como funciona. Por exemplo, se eu pergunto a vocês, por que eu não afundo aqui no solo? O que está me impedindo de afundar no solo? Bom, provavelmente a pessoa do senso, não pode afundar, o solo é sólido, então você é sólido, o solo não tem buracos, você não afunda. Isso é absolutamente falso. Se você estuda qualquer objeto, tem mais buraco do que coisa preenchida. Isso aqui, se você reunir, como dizem os especialistas, tudo aquilo que é sólido da terra inteira, cabe numa cabeça de alfinete. A terra inteira caberia numa cabeça de alfinete. Se você pegasse os átomos, os prótons, as partículas que compõem, pudesse reuni-las todas juntas, caberia numa cabeça de alfinete. É mais buraco do que tudo. Então por que eu não caio aqui? A explicação da física vai ser as forças eletromagnéticas, as forças de repulsão elétrica. Os elétrons do meu pé, dos átomos que compõem o meu pé, com os elétrons do solo, um repulsa o outro numa força extraordinária. Quando eu piso no solo, eu tento aproximá-los, e quanto mais eu forço a aproximação, mais a repulsão aumenta. Na verdade, a repulsão, hoje a gente estuda a repulsão eletromagnética, não é porque é sólido e o sólido bate no sólido, não é isso. Embora essa era a explicação que se dava no século XVIII, no século XVII, se você perguntasse para alguém, você bate numa bola de sinuca, para bater na outra, o que fez a outra se mover ao receber a pancada? Claro, o sólido bateu no sólido. Não tem nada sólido.
Então, a explicação, se o indivíduo não sabe, como diz que você vai perguntar ao espírito, Kardec pergunta ao espírito de um glutão, Baltazar, que foi na terra da boa mesa, né? E ele chega na Sociedade Espírita de Paris a primeira vez, espontaneamente reclamando, cadê a mesa farta? Que ele chega lá, não encontra uma mesa farta. E Kardec pergunta para ele assim, você tem estômago? Ele diz, sim. Mas Kardec já sabia que ele não tinha. Isso não foi no início, Kardec já havia estudado esse capítulo publicado. Aí Kardec fala assim, vou lhe perguntar de uma outra maneira, se você não entendeu o que eu estou falando, peça um espírito para lhe ajudar. Você tem necessidade de comer? Olha que pergunta inteligente. Necessidade de comer. Ele diz, necessidade não, só desejo. Mas se não tem necessidade, não tem órgão. Quem dá a necessidade é um órgão. Mas como ele forja a forma do órgão na sua estrutura pelo seu desejo, ele olha para si e fala, eu tenho estômago. Mas se ele não tem necessidade de comer, não tem órgão. Percebe a lógica? Ao invés de Kardec formular a mesma pergunta para aquele espírito imperfeito, que ele ia continuar respondendo que tem, ele muda a formulação. Ele pergunta, tem necessidade de comer? Ele fala, necessidade não, desejo. E aí Kardec vai explicar, é por isso que ele sofre, porque ele deseja comer e não consegue, porque não tem órgão para comer. Imagina o sofrimento do espírito, hein? Deseja se alimentar e não consegue. Imagina você ter desejos que não podem ser satisfeitos nunca. Olha que sofrimento. Kardec fala, esse é o grande sofrimento moral da alma, muito pior do que o sofrimento físico. Eu preferia ter uma dor de dente, né? Porque pelo menos uma hora ela passa, né? Agora ter um desejo permanente que não pode ser satisfeito, que é dor pior do que essa. Olha que dor, que sofrimento. A gente pensa que se o espírito não tem um órgão como o nosso, um corpo, que ele não vai sofrer, meu Deus do céu, uma angústia, uma tristeza, um desejo impossível de ser realizado, dói muito mais que qualquer dor de dente, de qualquer queimadura, porque é uma dor que você não tem perspectiva de como curar. Se é um órgão, você tem a perspectiva de tratar dele. Eu vou tratar do órgão, resolver o problema. Não é órgão, é mente. É preciso que o indivíduo alterasse sua mente, seus desejos. Imagina fazer um sujeito que só vivia da boa mesa na terra, mudar esse desejo de uma hora para outra. Olha quanto tempo isso, o esforço dele de mudar seus desejos. É tão fácil a gente deixar de ser ciumento, não é? Aí, vocês sentem ciúme? Alguém sente isso? Não, né? Só tem espírito bom aqui, né? Eu brinco que está lá fora, eu falo, eu tenho que ter ciúme. Depois que eu me casei com a Lília, é mais difícil ainda, porque mulher bonita dá um ciúme danado, né? Eu falo para ela, nem posso ter ciúme, porque se eu tiver ciúme eu não evoluo, né? Olha que situação. Mas a inveja, o ciúme, todos esses vícios morais são muito mais difíceis, porque exige um esforço profundo de mudança. É por isso que diante de uma ira, de uma raiva, de um ciúme, a pessoa diz, eu sou assim mesmo. Não diz assim, eu sou assim mesmo, quem quiser que vá embora, não gosto assim, papapá. Aí eu falava assim, eu sou eu, foi meu pai que me fez assim, citando uma música, alguém lembrou, Cosme, essa música tem 50 anos, cita da Gabriela, né? Alguém já ouviu essa música? Eu sou eu, foi meu pai que me fez assim, quem quiser que me faça outro, se achar que eu vou ruim. Bom, quem ouviu aqui, no mínimo, tem mais de 50, né? Tudo bem. Gabriela é mais nova, a síndrome da Gabriela, né? Porque reflete a dificuldade da mudança moral. É fácil mudar algo material. Agora mude a emoção, o desejo, o sentimento. Olha o esforço. Por isso que o sofrimento moral é pior do que o sofrimento material. E a gente pensa o contrário. É muito pior. Por isso que uma das doenças que mais mata no mundo é a depressão. Essa tristeza profunda que o indivíduo não sabe o que fazer. Né? Que remédio, que cirurgia. Toma medicação, a medicação não ajuda. Que é o grande dilema dos materialistas. Por que a medicação não ajuda? Se tem alguns casos em que ela ajuda, tem outros que não. Mas não está no corpo, não era só o cérebro, por que o remédio não resolveu?
A alma, não se cura a alma com comprimido, com passe? A alma só se cura com a própria alma, com o esforço de vontade, com a oração, com a prece, pedindo ajuda, tendo orientação, mudando os pensamentos, mudando os desejos. É um esforço interior profundo, que é mais demorado. O corpo é mais fácil. Então seria melhor se a gente tivesse órgão, né, para cuidar deles, mas melhor nada, Deus sabe o que faz. Se eu tivesse órgão, eu não teria o princípio da não retrogradação da alma. E o terceiro grande argumento que Kardec coloca nesse ensaio teórico é o controle das percepções. Olha para mim e não me enxergam, vai, está todo mundo olhando para mim, olhem para mim e não me vejam. Porque como a percepção surge dos órgãos, se você não fechar esse órgão, não fechar os olhos, você vai ficar me vendo. O espírito enxerga o que ele quer, porque a percepção não tem órgãos, ele controla. Por isso que Kardec vai dizer do controle das percepções por parte dos espíritos, que escutam o que quer, que veem o que quer, porque não tem órgãos, para que você tenha que ser obrigado a ver por aqueles órgãos que determinam a percepção. Então Kardec dá 3 grandes argumentos contra órgãos que eu discuto no meu livro. A questão do controle das percepções, da mudança de forma e do princípio da não retrogradação da alma. Tudo isso coerente, mostrando a coerência do pensamento kardeciano. Kardec percebeu algo muito importante, que quando você vai daqui para lá, ou seja, quando você sai do mundo corporal e vai para o mundo espiritual, você vai passar por 2 fases importantes. É diferente de quando você já está lá como espírito há um bom tempo. Quando você vai ao mundo espiritual, você tem 2 fases. A primeira fase é a chamada de passagem, que surge junto com a perturbação espiritual. Depois que você sai dessa passagem, é que você retoma a vida normal de espírito livre. Então essa é uma diferença muito importante. Quando você vai conversar com um espírito, e Kardec faz isso, você tem que saber se ele está na passagem, ou seja, um espírito que desencarnou recentemente, está na passagem, ou se ele já é espírito livre, porque as percepções e faculdades são diferentes nessas 2 fases. Então, por exemplo, durante a passagem, por estar sofrendo uma maior influência ainda da matéria, o espírito não tem as mesmas percepções, nem as mesmas memórias que terá após a passagem. Então você pode conversar sobre um espírito e perguntar para ele assim: você lembra o que foi numa vida terrena? Ele dizer: não lembro. Você lembra como você viveu sua vida passada? Não lembro. E após a passagem você faz a mesma pergunta e ele lembra. Então há um período de passamento ou passagem, que para Kardec pode durar de algumas horas a anos, varia de espírito para espírito. E há um capítulo no Céu e Inferno chamado A Passagem ou o Passamento, depende do tradutor, que explica bem isso. Em média, na Revista Espírita há um comentário curioso de Kardec. Em média, para uma pessoa normal, supondo que a gente entenda mais ou menos o que é normal, quer dizer, não é não tão perturbado, desequilibrado, nem tanto evoluído, a maioria talvez de nós, que somos bem intencionados, esta passagem dura em média 8 dias. Em média. Tem uns que pode demorar. Kardec, a passagem foi praticamente instantânea. Morreu, já assumiu a condição de espírito livre. Quando o espírito é muito evoluído, a passagem é curta. Quando ele é muito apegado à matéria, e dependendo do tipo de morte, o apego à matéria combinado com o tipo de morte, pode fazer a passagem ser mais longa. Então, se ele morre de um acidente, em plena vitalidade, onde as paixões ainda são muito fortes, e ele é mais apegado à matéria, esse processo de libertar-se da influência pode demorar mais, e a sua perturbação espiritual ser muito grande. Há um relato na Revista Espírita de um tio da senhora Delane, esposa de Alexandre Delane. Tanto Alexandre Delane quanto a mulher eram médiuns que atuavam, tanto no grupo Delane,
que todos eles tinham os grupos familiares, além de atuar na Sociedade Espírita de Paris, eles atuavam num grupo familiar que era chamado Grupo Delane. A esposa de Delane era médium, e há relatos na Revista Espírita de Kardec coloca de um diálogo dela com um tio dela que já estava desencarnado há muitos anos. E ele ainda estava na passagem, na perturbação espiritual. Ele, por exemplo, não enxergava outros espíritos, então ele sequer sabia que estava morto, porque ele não enxergava outros espíritos mortos, parentes dele. E ele achava estranho que ele se dirigia às pessoas e as pessoas não respondiam. Ele achava que estava vivo. Quando, a partir dos diálogos, ele vai saindo daquele estado de passagem, em que ele começa a penetrar na condição de espírito livre, ele enxerga outros espíritos, outros parentes desencarnados, aí ele se dá conta que está morto. Então, dependendo do processo, do estado em que se encontra, tem que tomar muito cuidado no diálogo ou no relato do espírito. Ele está relatando porque ele está na passagem, ou ele está relatando após passagem, porque as percepções, as memórias são outras. Então, durante a passagem, você não reassume a sua condição de espírito livre. Após a passagem, você lembra de tudo. Tudo o que você foi, todas as vidas que você existiu. Porque senão seria retrogradação de novo. Você não lembra do que aprendeu, do que viveu? Claro que lembra. Mas durante o processo de perturbação espiritual, esse processo que pode ser longo, você não lembra. Você vai reassumindo aos poucos a memória do passado. Quando esse processo passa, você reassumiu, daqui a pouco você reassumiu sua condição de espírito livre, você lembra de todas as existências. Por uma razão muito simples, no próprio título aqui, se você vê a ordem, aquele quinto item, escolha de provas, é o espírito que escolhe suas provas. Mas como é que eu vou escolher o que eu preciso para a vida futura se eu não sei quem eu sou, não sei do meu passado, das minhas necessidades? Eu só poderia escolher livremente se eu lembrasse de quem eu sou, de tudo que eu aprendi, das minhas necessidades. Como é que eu vou escolher sem saber? É tudo de uma lógica simples. Como eu lembro de tudo que eu fui, eu sei escolher o que eu preciso adiante. E eu tenho umas orientações, entendo essas orientações. Aí o Espírito está vendo, ó, você fez aquilo com aquelas pessoas, você tem aquele problema para resolver. É mesmo, eu preciso. Agora, se eu não lembrasse. E Kardec vai discutir na Revista Espírita um tema curiosíssimo que a gente pouco presta atenção. Ele discute uma tese interessante. A partir de uma pergunta: será que um espírito poderia achar estranho a vida no mundo espiritual depois que ele morre? Para pensar. Onde vocês foram ontem à noite? Entre meia-noite e 5 da manhã, ou entre 2 da manhã e 4 da manhã, para eu não errar. Onde vocês estavam? Onde vocês estavam? Mundo espiritual. Onde vocês estão todas as noites? Onde estão? Onde vocês estavam antes de vir para cá? Você conhece mais o mundo espiritual que o corporal. É o mundo primitivo que você vem há milhões de anos de lá. Há milhões de anos. Mais ainda, você vai ler, a vida na erraticidade é muito mais longa do que a vida corporal. Você passa 80 anos aqui e 1000 anos desencarnado, 2000 anos desencarnado para voltar. O que você conhece mais, aqui ou lá? E você pode morrer e achar estranho? Ó. Todas as noites você está lá. Kardec responde essa pergunta. Só tem dois fatos, 2 momentos que você pode ter estranheza. Só em 2 situações a estranheza pode acontecer. Primeira situação, durante a passagem. Durante a passagem, como você não reassume nem sua memória, nem as suas percepções, você não sabe bem onde está, você ainda está ali meio surpreso. Então, logo após a morte, esse estado de estranheza é explicável. Você ainda não recuperou sua memória, suas lembranças, você não está enxergando tudo ainda claro, você não está vendo todos os espíritos que estão no seu nível evolutivo. Então, durante a passagem de Kardec, pode haver estranheza. Pós-passagem, não faz sentido, seria retrogradar. Imagina, ou então nós seríamos, sei lá, alguma coisa, uma doença maluca, né? Tu fica milhares de anos, a maior parte do tempo no mundo espiritual volta para lá,
Vai aprender tudo de novo, não sabe nem como é que funciona aquilo? Você viveu milhares de anos lá e esqueceu tudo? Então Kardec fala, durante a passagem é possível estranheza. E a segunda situação, que é notável, essa é mais nova ainda, mais curiosa, quando você salta na hierarquia espírita. Saia da terceira ordem, vai para a segunda ordem. Na terceira ordem, você tem emoções ruins. Na segunda ordem, nenhuma emoção ruim. Por isso você já deve ter me ouvido falar várias vezes. Acho que eu já falei aqui, para saber se está na terceira ou segunda ordem, basta perguntar se tem emoção ruim de vez em quando. Se tem, é terceira ordem. Agora imagina que você esteja vivendo a vida derradeira de últimas provas. E Kardec dá exemplo na viúva Foulon, em Sanson, na Sociedade Espírita de Paris, na viúva Foulon. Imagina, aquela vida última na terra ali, é a vida de salto, as provas finais do espírito, e ele vence, como descreve a viúva Foulon. Desculpa, quando Kardec a evoca, desculpa por demorar para atendê-la, ela demorou 3 dias para vir conversar com ele, eu estava deslumbrada com as maravilhas do mundo espiritual. Mas por quê? Porque ao mudar de escala espírita, as percepções perispirituais mudam radicalmente. Imagina que eu pegasse vocês agora, estalasse os dedos e todos vocês passassem a enxergar 1 milhão de vezes mais do que enxergam agora. Seria um desastre. Coitado da relação marido-mulher. Tu não beijaria a sua mulher ou o seu marido nunca, porque ao olhar para o rosto dele você veria bichos horríveis no rosto. Você não comeria um queijo nem sob tortura. Você não cumprimentaria uma pessoa. Olha como seria estranho para você o mundo. Se você eu botei 1 milhão de vezes, não precisa nem tudo isso. Se você aumentar demais a sua capacidade perceptiva, a estranheza é natural. Quando o espírito muda de escala, o perispírito fica mudando de qualidade, passa a ter uma qualidade tão sutil que ele enxerga coisas que ele nunca viu antes. Aí a estranheza, que é o que ela fala, eu não sabia que era tudo isso. Quer dizer, você começa a enxergar um plano, uma dimensão superior, que não era a dimensão que você convivia antes por milhares de anos. Aí sim, tem estranheza. É lógica, sim. Agora fora desses 2 casos, você voltar para o mesmo lugar de onde você saiu, você pode achar estranho? Não faz sentido. Durante a perturbação, se perdeu a memória, se a percepção está bloqueada, faz sentido ter estranheza. E se mudar na escala espírita. Agora, continua imperfeito, do mesmo jeito, volta para o mesmo grupo de gente, vai ter estranheza? Que estranheza? Você já saiu de lá toda noite, está com os mesmos espíritos, vivendo do mesmo jeito, na fofoca, no ciúme, na inveja, volta para lá, vai achar alguma coisa estranha, você está lá toda noite, não tem estranheza nenhuma. Então, isso é mostrando a importância dessas 2 fases, a fase de perturbação, em que a estranheza possa acontecer, e a vida de espírito livre, em que ele lembra do que foi, por isso ele pode escolher, ele sabe das vidas que ele viveu antes, quem ele prejudicou, as suas necessidades de reparação, e ele vem e escolhe. Por isso, escolha de provas é uma das outras leis do espiritismo, é uma lei. A prova é escolhida pelo Espírito. É você que escolhe. Por isso que você não tem o direito do queixume, da reclamação. Chegar aqui e dizer, ai Senhor, não aguento esse país, não aguento, você escolheu. E Deus o permitiu. E cuidado, não é tudo que a gente escolhe, diz Kardec, é o gênero de prova. Por quê? Olha por que tem que ser o gênero e não o detalhe. Você não pode escolher, e dependeria só da sua escolha, a mãe ou o pai. Porque essa escolha implica a escolha deles. Né? Ok? Você escolhe o gênero de provas. Dentre o gênero de provas, muitas famílias, muitos ambientes ou lugares se encaixam com aquele gênero de prova. E aí, é claro, tem que haver uma combinação. Olha, não é só o seu livre-arbítrio. A gente fala assim, eu escolhi o meu marido, ele não teve livre-arbítrio não? Ué,
Que diabo de coisa, o livre-arbítrio só vale para o meu lado? Eu escolho ser filho de fulano. Ah, é? Fulano vai ter que aceitar? Por isso Kardec é lúcido. Você não escolhe seu marido, seu filho, você escolhe o gênero de provas. E é claro, para encaixar naquele gênero de provas, muitas situações são possíveis. E vai depender da escolha desse casal. Por isso é que a gente escolhe. E no mundo espiritual nos encontramos todas as noites. Aí você vai, olha, esses pais são possíveis, porque estão na minha rota, na minha necessidade. Aí vamos conversar lá, gente, será que a gente pode? Eu posso ser filho de vocês? Vai ter que acertar isso, porque é a escolha de mim e da sua parte. Respeita o livre-arbítrio. Então você escolhe o gênero, mas é você que tem que escolher. Os espíritos ajudam, te orientam, mas a responsabilidade da escolha tem que ser sua. É por isso que você vai achar estranho o livro dos espíritos, Kardec, nesse item, perguntando, mas tem espírito que escolhe viver entre gente de uma vida e fracassa? É, ele escolheu. Tem uns que escolhem ser rico, mas não é para viver a prova da riqueza, Kardec, porque adora viver na vagabundagem. Como espírito, escolheu ser rico para continuar. Há casos assim, não quer dizer que os ricos sejam isso, há casos assim. Há casos que alguém escolhe a prova da riqueza para vencê-la, como Kardec descreve no Céu e Inferno, entre os espíritos felizes, uma mulher que vence a prova da riqueza admiravelmente. Quando Kardec vai conversar com ela para saber por como ela conseguiu algo tão raro, ela diz assim, porque eu demorei para escolher essa prova. E tem muita gente que quer escolher rápido, se perguntar na outra vida, eu quero ser rico, nem pensou ainda, já todo mundo quer ser rico. E ela fala, eu demorei para escolher a riqueza, e quando escolhi, eu estava preparado para enfrentá-la. Então a lógica da escolha, o bom senso, em espiritismo eu digo sempre, tem que pensar, raciocinar, estudar os princípios, botar a cachola para pensar. Não há argumento de autoridade em ciência, em filosofia, é argumento. Tudo que alguém disser, você tem que pedir assim, me argumente, me prove, explique, justifique. A gente tem que criar esse hábito de tirar o nome das pessoas que falam, se é espírito, se é humano, tira o nome, veja a ideia, veja o argumento. É o hábito que Kardec fazia. Para encerrar, um último exemplo disso que está na Kardecpédia, vocês podem ir lá no catálogo racional, que é a 23 obras, a última obra ali, da Kardecpédia, o catálogo racional, vocês podem entrar ali, e vocês vão baixar uma obra, cujo médium, é essa obra aqui, o catálogo racional, vocês vão baixar uma obra, Revelações do Mundo dos Espíritos, que vocês vão encontrar uma obra escrita pelo médium Rose, ali tem 2 volumes em francês, não tem em português, e vocês vão encontrar as mensagens do Espírito de Verdade, de São Luís, de Erasto, de Santo Agostinho. Esse médium, o senhor Rose, foi na Sociedade Espírita de Paris, nos anos 58 e 59, o médium que mais recebeu mensagens do Espírito de Verdade, de Jesus. E Kardec aceitou muitas mensagens assinadas pelo Espírito de Verdade. De repente Kardec começou a recusar muitas mensagens, com a mesma assinatura pelo mesmo médium. Esse médium não gostou muito da ideia, saiu e foi publicar esses livros. E você pega lá os livros para ler. Mas como a assinatura era a mesma, o médium era o mesmo? Sim. Assinatura e médium não é o problema. É a mensagem que tem que ser analisada. Não tem critério de autoridade em espiritismo. Ou a mensagem é boa ou não é boa, ou ela contém verdades ou não contém. Por isso que eu sempre uso a metáfora do catar o feijão. Velha para burro, né? Minha mulher fala, arranja outra, ninguém mais sabe o que é catar feijão, né? Eu digo assim, um texto, uma mensagem de um espírito, um livro de uma pessoa, o livro do Cosme, qualquer livro é um saco de feijão. O que você faz com um saco de feijão? Bota em cima da mesa, né? Vai separando o que é feijão bom, o que é feijão bichado, o que é pedra. O que é feijão bom você come, o que for pedra e feijão bichado deixa de lado, não vai jogar o livro fora. Kardec ensina isso. Tira o que é bom, fica com o que é bom, joga de lado o que é ruim. Mas o que você não pode é deixar de catar feijão. Tem gente que come o saco inteiro e quebra o dente. Não se pode misturar verdade com falsidade, separar o verdadeiro do falso.
É o papel da leitura. Kardec pega várias mensagens dos Espíritos e faz isso. Se vocês pegarem a Revista Espírita, e pode botar aqui na Kardecpédia, Vicente de Paulo, A Caridade, vocês vão encontrar uma mensagem assinada Vicente de Paulo, chamada Caridade. Aí vocês vão achar também a referência lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de uma mensagem chamada Beneficência, assinada Vicente de Paulo. Compara as duas, 80% é a mesma. Você vê as duas, você fala, peraí, esta frase que estava na revista não está mais no Evangelho. Aí você vai ver as perguntas que Kardec faz a Vicente de Paulo na revista, discordando de certas frases. E ele pergunta, mas isso não tem isso? Aí o Vicente de Paulo concorda. Mas não tem mais isso? Vicente de Paulo concorda. Bom, o que aconteceu então com a mensagem? Teve interferência. E Kardec escreveu 2 capítulos importantes no Livro dos Médiuns, a interferência do médium e do meio. Do médium e do meio. Leiam com atenção esses 2 capítulos. Uma comunicação mediúnica pode ter interferências de 2 fatores, o médium e o meio. E Kardec ficou preocupado de culpar o médium, culpar o meio. Não. Isso aqui na mensagem está ruim. Ele catou feijão, tirou as coisas ruins e jogou fora. E trocou até o título da mensagem. Ela assinada a caridade, ele mudou para beneficência, porque são coisas distintas. E o que o Vicente de Paulo estava falando não era caridade, era beneficência. Kardec mudou o título, cortou frase. Teve uma frase que Vicente de Paulo, eu não lembro bem exatamente como ele disse, mas que ele queria dizer algo como ele tinha ficado meio envergonhado pelos feitos dele. Kardec tirou. Espírito bom, superior, não fica envergonhado. Vergonha é um sentimento ruim, é um misto de orgulho com tristeza. Nenhum espírito bom tem vergonha. Então, quando a gente tem vergonha, a gente já é uma marca de espírito imperfeito. Então, ele cortou a frase. Vicente de Paulo, ele sabe, ele constata, ele sabe que era um espírito da segunda ordem. Então, aquela frase ele jogou fora. Ele não ficou assim, será que foi o médium que não entendeu bem na hora de... Será que foi o meio? Pouco importa. Era uma pedra. Ele deixou ela de lado. Mas jogou a mensagem fora? Não, a mensagem tem muitas coisas lindas, ele ficou com as coisas lindas, que ele transcreve por Evangelho. Ele faz isso para quê? Para a gente aprender a catar feijão. Lê um texto a catar feijão. Aprendamos a separar a verdade da falsidade, sem ofender as pessoas, sem ofender espíritos, sem agredir pessoas. Não confundir a análise textual com o indivíduo. A gente diz assim em filosofia, com o texto todo rigor lógico, com a pessoa ou com o espírito, caridade. Tratar o espírito e a pessoa com caridade. Kardec nunca ofendeu, nunca agrediu, nem homens nem espíritos. Mas não significa concordar com suas ideias. São coisas distintas. Com o texto todo rigor da lógica, do bom senso, com o espírito que escreveu, com o médium que escreveu, com a pessoa que escreveu, caridade. Esse é o nosso dever, ser caridoso com a pessoa, sem ofendê-la, sem magoá-la, sem agredi-la, mas também não aceitando porque foi a pessoa que escreveu. E não pode ter essa ingenuidade, não, está errado aqui, pronto. Sem agressão. Foi o que eu tive que fazer agora, quem me acompanhou pelo YouTube, quando um filósofo resolve falar de Kardec, do Espiritismo, sem conhecer, e eu resolvi respondê-lo. Procurei fazê-lo como Kardec me ensinou a fazer, discutindo ideias, respeitando a pessoa, sem agredi-la, sem ofendê-la. É assim que a gente tem que fazer, discute-se ideias, porque nosso projeto, nossa intenção é a verdade, é buscar a verdade. Quem busca a verdade não agride, não ofende, não fere, mas também não é ingênuo. Qual é a verdade? Lembrando que só um espírito puro tem a verdade absoluta, né? Todos os outros podem cometer equívocos, enganos. Então a mensagem veio, não é de um espírito puro. Aliás, poucas vezes um espírito puro deu mensagens. Aliás, que a gente saiba historicamente, somente durante o período da elaboração do Espiritismo, em que o Espírito de Verdade ditou mensagens na Sociedade Espírita de Paris. É o único espírito puro que encarnou na Terra. Então são raras. Mesmo assim, você pega a mensagem do Espírito de Verdade em que Kardec altera, corrige. Mas como que é a autoridade? A mesma que todo mundo tem, da lógica, do bom senso,
E Kardec tinha essa autoridade. Ele não ficou assim, será que foi o médium que deformou o pensamento do espírito? Será que foi o meio? Não, está um probleminha no pensamento, ele corrigia, depois ele submetia, ficou melhor assim, os espíritos, agora está melhor, pronto. A preocupação era a verdade, não era agressão, violência, ofensa pessoal, briga. A gente não precisa brigar, a gente não precisa criar esse clima de faltar com a caridade. Kardec tem uma frase na Revista Espírita, tem duas frases que tocam muito de perto. Ele diz assim: os erros do espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. O que significa erro do espírito? Simples. Você diz assim, 2 mais 2 é igual a 5, isso é um erro do espírito. 2 mais 2 é igual a 4. Agora, se o professor, ao aluno dizer 2 mais 2 é igual a 5, o professor parte para ofensa, para agressão, seu burro, seu idiota, ele cometeu o erro do coração, ele faltou com a caridade. O erro do coração pesa mais na balança de Deus que o erro do espírito. Se você faltar com a caridade, você está errando mais do que o erro do espírito, que foi um erro do pensamento. Ele cometeu um erro científico, filosófico, você cometeu um erro moral, você foi pior que ele. Então, os erros do espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. E Kardec tem outra frase que a gente vê a grandiosidade, ele diz assim: se houver divergências entre grupos, se houver discussões e divergências, ficarei com o grupo que mais caridade demonstrar. Os erros do espírito pesam menos na balança de Deus que os erros do coração. Então, querer a verdade, buscar a verdade faz parte do processo educativo, mas o próprio espírito de verdade naquele advento, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, instruí-vos, este é o segundo. O amor significa, cuide da caridade, mas não vai fugir da verdade. Não é cuidar da caridade de forma piegas, aceitar tudo, não é isso que ele está dizendo. Está dizendo, respeite, ame, mas busque a instrução é a busca da verdade. Ele não está convidando você para aceitar tudo aquilo que se coloca, todos os textos, todas as informações dos Espíritos, não é isso. Você está atrás da verdade, mas ao buscar a verdade, não ofenda, não agrida a pessoa, não ataque a pessoa, discuta a ideia. E para encerrar e passar para as perguntas, aquela frase admirável dele no prefácio da Revista Espírita, quando ele diz assim: discutiremos, mas não disputaremos. Discutir é ficar no plano da ideia, disputar é no plano da vaidade, do ego, da agressão, da falta de caridade. Não é isso que a gente tem que fazer. Então, quando a gente está buscando a verdade, a gente se concentra no texto, mas sem ofender, sem agredir ninguém, quer seja essa pessoa um espírito que deu a mensagem, ou quer seja uma pessoa encarnada, pouco importa. Discutir ideias, respeitando e amando as pessoas, porque a caridade é ainda a lei maior que vai garantir a nossa ascensão para a segunda ordem. Eu posso saber tudo de física e de filosofia, eu posso não cometer nenhum erro do espírito, posso ser o homem mais sábio do planeta, se eu não tiver a caridade, serei da terceira ordem. Não adianta, eu só passo da terceira para a segunda ordem, quando eu vivo a caridade em sua plenitude. Até lá, eu estou valorizando mais as ideias do que a caridade. Kardec é muito lúcido, a caridade é mais valiosa, os valores da caridade e da virtude valem mais do que os valores da verdade. Então você cuida da caridade e vá buscar a verdade, sem violência, sem agressão, sem briga, num clima de quem está buscando a verdade respeitosamente, amando a pessoa. Discordar, mas com amor. Discutir, mas não disputar. Ou como dizem alguns filósofos materialistas, combater, mas sem ódio. Fazer o bom combate, como dizem vários filósofos. Ok? Então eu abro para perguntas. Eu já assisti muita palestra e muitos centros espíritas, né, da Deus, sempre estudando, e eu já vi muito palestrante falar: vocês precisam estudar, eu vi várias vezes, vocês precisam estudar as obras básicas do Espiritismo, livro dos Espíritos, e as obras complementares, que são as obras de André Luiz. Eu lhe pergunto, essas obras são complementares ao Espírito? Depende do que você chama de complementar. Por exemplo, se você usar o sentido de complementar dado por Kardec, sim,
Vamos olhar aqui qual foi o sentido que ele deu para a palavra complementar? Obras diversas sobre o Espiritismo ou complementares. Se você pegar a relação, nessas obras estão aquelas obras do Rose que eu falei, que Kardec faz críticas, que ela tem coisas boas e coisas ruins. Se você usar a palavra complementar no sentido que Kardec usa, qual é? Os livros que tratam do assunto, contra ou a favor. Aqui na lista tem obras contrárias ao pensamento espírita. Mas por tratar do tema espírito, alma, mesmo que divergindo da proposta de Kardec, ele chamava de complementar. O que eu quero dizer com isso? As obras complementares são aquelas obras que tratam do tema espírita. Cabe a você saber o que é contra, o que é a favor, aquilo que já está consolidado. Então, qualquer autor que você for ler, que trata do tema espírita, seria chamado de complementar. Mas cate feijão com todos eles. Não seja ingênuo de achar, foi recebido e ditado por um espírito, por meio de um médium extraordinário, a comunicação é correta. Isso é critério de autoridade. Aliás, eu perguntaria a você, se o Rose recebia na Sociedade Espírita de Paris, Jesus, e recebeu durante 2 anos, não era qualquer coisa de médium, né? E o espírito que assinou a mensagem não era qualquer um não, né? E como é que daqui a pouco Kardec recusa as mensagens dele? Olha aqui, olha o que o Kardec diz do livro dele. Teoria cosmogônicas e psicológicas, notoriamente contraditadas pela ciência e pelo ensino geral dos espíritos, e que a doutrina espírita não pode admitir. O que ele está dizendo? A obra contém teorias sobre a formação do universo e psicológicas sobre a alma humana, que são contrárias tanto à ciência quanto ao espiritismo, e que o espiritismo não aceita. No entanto, ele chamou essa obra de obra complementar. E ele proibiu você de ler? Não, botou no catálogo de livros que todo espírita deveria ler. Olha que coisa curiosa. Bom, você fala, mas eu quero ler essa obra. Simples, faça assim, ó. Quer ler essa obra? Como ela só existe em francês, clica nas 2 bandeirinhas aqui, ó, português, francês, dá um comparar idioma. Aí, ó, você vem aqui embaixo, na obra Revelações do Mundo dos Espíritos, está ela aqui, ó, Senhor Rose, está ali, 2ª edição, 3ª edição, 2 volumes estão ali em francês, eu não consegui o primeiro. Se você baixar aqui, você vai ver mensagem do Espírito de Verdade, de São Luís, de Santo Agostinho. Mas como Kardec recusou essas mensagens? Recusou. Catou feijão. Tem coisa boa, tem coisa ruim. Então você tem que ler qualquer autor, qualquer, até com Kardec eu carto feijão. E tenho que cartar, é a minha formação de filosofia. Você não pode ler nenhum texto sem análise crítica. E eu me recordo de uma questão que agora estou explicando no meu 3º livro, em que eu, a primeira vez que li a questão, falei, está errado. Kardec errou. Fiquei 6 anos para descobrir que o erro era meu. 6 anos. Deixando a questão de lado, dizendo, tem um erro filosófico nessa questão. Tem um erro de lógica nessa questão. Demorei 6 anos para ver que tinha um erro de lógica na minha cabeça. E também tinha um probleminha de tradução que eu não estava vendo. Então, e olha, eu olhava o francês e comparava e não via o probleminha. Que era um problema de uma vírgula por um ponto e vírgula que eu não via o ponto e vírgula, eu estava tão viciado em ler a vírgula, que eu olhava o francês, estava tudo certinho, a diferença era o ponto e vírgula que eu não enxergava. Demorei 6 anos para chegar na questão, e gastei agora 20 e poucas páginas do livro para explicar essa pergunta. E eu já digo para vocês qual é o número, para alguém chegar em casa e tentar quebrar a cabeça para explicá-la. A pergunta 228 de O Livro dos Espíritos. Então, eu carto feijão até com Kardec. Só que nesses meus 40 anos cartando feijão em Kardec, só tenho achado feijões bons. Não achei nenhum bichado, nem uma pedra. Pode ser problema de cegueira minha, não consegui ver feijão bichado nem pedra. Mas continuo catando feijão.
Temos que fazer isso com qualquer autor, porque o nosso propósito com o texto é a busca da verdade. Não é porque o autor assinou. Kardec nos ensina isso, é um ensinamento dele. Se eu não fizer isso, eu não estou cumprindo o que ele ensinou. Que coisa maravilhosa. Eu estou lendo o cara, estudando ele. Ele recomenda isso. Se eu não praticar o que eu estou recomendando, acho que eu não li ele, né? Porque eu não estou seguindo o que ele ensinou. Ele diz isso. Todas as mensagens têm que ser passadas pelo crivo da razão o tempo todo. E aquela frase admirável de Erasto, que está no livro dos Médios, né, que vocês conhecem: é preferível recusar 10 verdades, aceitar uma única falsidade. Então você tem que fazer isso com qualquer autor, seja qual médio ou autor encarnado, porque tem pessoas, a literatura espírita tem milhares de autores, encarnados e desencarnados, com todos você tem que catar feijão. E você vai descobrir que todo mundo tem coisas boas e coisas ruins. Todo mundo tem coisas boas, como as coisas boas. Todos os textos têm coisas boas, como as coisas boas, mas não seja ingênuo. Pode ter pedra, pode ter feijão bichado. Então fique de olho para não engolir uma pedra. Preste atenção, leia, raciocine, pense. E para catar feijão você tem que saber a diferença entre o feijão podre, uma pedra e um feijão bichado. Como é que você sabe a diferença entre o feijão podre, um feijão bom e uma pedra? Só tem um jeito: estudando a obra de Kardec. É a obra de Kardec que te dá o referencial para você comparar. Compare com a obra de Kardec, pense, compare com a ciência. O que a ciência consolidou? Como ele diz, compare com a filosofia. Ele vai propor o chamado controle universal. Tem muita gente que acha que controle universal é ficar ouvindo um montão de espíritos diferentes. Esse é um item do controle universal secundário. Quando você vai ler o que é o controle, Kardec bota o primeiro item do controle: é submeter a lógica à razão, comparar com o conhecimento já consolidado. Depois que você aplica o critério 1, suponha, um espírito ou uma pessoa escreveu uma proposta sobre os espíritos, em geral uma proposta, aí você compara essa proposta com a lógica, com a razão, com o conhecimento já consolidado, passou no primeiro crivo, opa, pode ser verdade. E Kardec vai dizer, quando é uma verdade nova, que não entra em contradição com o que já está estabelecido, não entra em contradição com a lógica, com aquilo que a ciência consolidada já apresentou, se é uma verdade nova sobre o mundo dos espíritos, sobre os espíritos, outros espíritos a revelarão. Porque como eu não tenho acesso ao mundo dos espíritos, eu posso apenas usar a lógica, a coerência com o já estabelecido. Se for uma verdade que respeita essa lógica, essa coerência, uma proposta que respeita essa lógica, essa coerência com o que já dado, outros espíritos também vão trazê-la. Por isso é importante observar espíritos diferentes, por médiuns diferentes, que não se conheciam, trazer também essa informação, porque ela é nova. E ela não contraria a lógica, ela não contraria a ciência estabelecida, ela não contraria o que já está consolidado no espiritismo. Aí você tem que aguardar a segunda opinião, quem sabe, vamos esperar para ver se mais um espírito apresenta. Como ele vai fazer com a doutrina do progressão da alma animal para a alma humana? Quando começou a discussão, você vai encontrar isso na revista e depois na Gênese, haviam duas propostas, de que a alma animal era uma coisa, a alma humana outra, não havia um elo entre as duas, uma ligação possível, e Kardec foi aguardando o tempo, as duas eram coerentes com os princípios espíritas, não havia contradição, na medida em que vários espíritos superiores foram se manifestando, e a segunda proposta de que o espírito humano é uma evolução do princípio inteligente do animal, foi ganhando força, e ganhando coerência e consistência, por isso que na Gênese Kardec defende essa tese, no Livro dos Espíritos ele deixa em aberto, 10 anos depois a tese se consolida. Então se a verdade é nova, não é contraditória, não entra em choque, pode apostar, os espíritos vão voltar à temática, para que outros espíritos apresentem outros argumentos, porque quando essa verdade nova sobre os espíritos, que a função deles é trazer verdades novas sobre os espíritos, não sobre os homens, não sobre o mundo material, então vai de alguma maneira surgir novamente, por outros caminhos, mas se já não satisfez o primeiro critério da lógica, da razão, da coerência, da consistência,
com aquilo já estabelecido, já joga de fora, já bota de lado, já é feijão podre, já é feijão bichado, não precisa ouvir outros espíritos a respeito, já contrariou a lógica, já contrariou o bom senso, já contrariou o que está estabelecido, já deixa de lado. Agora, não contrariou, é novo, pode ser verdade, espere, porque novas comunicações vão surgir dos espíritos, porque quando diz Kardec, eles querem que uma verdade nova surja, eles a provocam em vários lugares, por médios diferentes que não se conhecem. Então, você não pode abandonar esse trabalho de estudo, de esforço. Claro, isso é difícil, dá trabalho, dá, mas como é que a gente quer aprender sem esforço, sem trabalho, né? A gente adora ter tudo mastigado, não, é o esforço, é o trabalho de estudar, de ler, de comparar, ok? Próxima. Então, o processo que acabam respondendo, eu acho, quando a gente fala de André Luiz, Emmanuel, Dona de Anjos, então é só catar feijão. Todos os autores, sem exceção, todos, inclusive Kardec, todos os espíritos, todos os autores, cate feijão sempre. E o que for feijão bom, coma. O que for feijão bichado e podre, deixa de lado. Mas não deixe de ler. Não, porque, aliás, para que Kardec bota o catálogo racional? Não há em Espiritismo index. É lendo e comparando autores que você aprende a separar o feijão bom do feijão bichado da pedra. Se você olhar esse catálogo racional, é um exemplo incrível como Kardec nunca defendeu a tese de proibido, de index. Está aqui, ó. Se você olhar a quantidade de obras que tem aqui, ó, você vai falar, meu Deus, olha como Kardec, muitas aqui têm teses contrárias. Muitas obras que ele recomenda. E ele chama de complementares, ok? A única coisa que é importante é que para você catar feijão, você tem que dominar a ciência, ok? Se eu te dou um livro de mecânica clássica, um artigo de mecânica clássica para você ler, e digo assim, ó, pega esse artigo de mecânica clássica, leia. Se você não estudou mecânica clássica, tu não vai conseguir catar feijão. Você não vai saber o que é feijão bom, bichado ou podre. Então, por isso eu digo sempre nas casas espíritas, estudar a obra de Kardec é essencial, porque é ela que vai te dar os parâmetros para você catar feijão. Se você não estuda a obra fundamental que criou a própria doutrina, que essa obra foi criada, a palavra Espiritismo, diz ele, foi criada para designar a doutrina que estão naquelas obras. Aliás, vale a pena tu olhar o catálogo, o que Kardec chama as obras dele? Vamos olhar aqui? Qual é o nome que ele deu para as obras dele? Obras fundamentais da doutrina espírita. E ele diz, essas são os fundamentos, a base, a partir do qual você analisa as outras. E eu digo assim, às vezes na casa espírita, se você tem 1h30 por semana com um grupo de estudos, 1h30 por semana com um grupo de estudo, na casa espírita, nessa 1h30, dá para estudar mais do que Kardec? São 22 livros, 1h30 por semana, quanto tempo tu vai gastar para estudar Kardec? Naquele grupo, não quer dizer que as pessoas ao saírem dali não possam ler todas as outras obras, elas devem ler muitas outras obras, mas naquele grupo você tem que se concentrar, naquele tempo de 1h30, a estudar o autor que é a base, porque aí a pessoa estudando a base, no tempo livre dela, sábado, domingo, feriado, de madrugada, ela lê o que quiser, mas ela está preparada para saber como comparar o que ela está lendo com a obra de Kardec. Então, por isso que a gente fala, priorize na casa espírita as obras fundamentais, porque o tempo é curto, você tem pouco tempo, 1h30 por semana. Eu estou há 40 anos estudando essas 22 obras e não acabei ainda. Aliás, já li todas centenas de vezes, não acabei ainda, 40 anos estudando. Então, é um processo. E leio outros autores? Leio outros autores, vários outros autores. Comparo, analiso, leio os contra, leio as teses contrárias, os posicionamentos contrários. Comparo, vejo, será que Kardec não errou aqui? Será que esse posicionamento contrário é uma revolução, uma mudança? Esse é o papel de quem está estudando, aberto à verdade. Não ser o que a gente chama em filosofia dogmático. Dogmático é a pessoa que acha que já está com a verdade e não pode aprender mais.
Seja aberto à verdade, seja disposto a ouvir o argumento contrário, o ponto de vista contrário. Mas o argumento não é a autoridade. Ah, mas fulano disse. Não importa, fulano, o que fulano disse é que me importa, não o nome dele. Como ele disse, qual é o fundamento que ele deu? Aí sim, e não o nome que assinou a mensagem. Isso a academia ensina a gente. Quem é da academia está acostumado. Se você manda, por exemplo, para uma revista científica importante de qualquer país do mundo, inclusive do Brasil, um artigo, sabe o que faz o editor dessa revista? Ele pega o seu artigo, tira a cópia apagando o seu nome. Então ele apaga o seu nome, tira a cópia do artigo. As boas revistas costumam usar 3 referees, 3 pessoas da área que vão dar parecer, sem ler o seu nome, sem saber quem escreveu. Essas pessoas recebem um artigo sem saber quem escreveu, analisam o artigo pelas suas ideias, pela sua razão, pelo seu, e dão parecer. E se a revista tiver parecer contrário, ela ainda costuma mandar para mais um, para não ter dúvida, para ela ter unanimidade nos pareceres. E aí ela publica. A preocupação não é com pessoa que assina, é com o conhecimento. Ou é verdadeiro, não é? A gente precisa adotar esse tipo de prática, né? Aí você não ofende a pessoa, apaguei o nome, apaguei, não estou discutindo a pessoa, gente, eu estou discutindo a ideia, a pessoa a gente ama, respeita. O nosso dever é de amar a todas as pessoas, independente do seu grau evolutivo. Mas amar não significa concordar com suas ideias. Então, na sua pergunta, qualquer autor, cate feijão, não importa quem seja, leia e cate feijão, mas estude as obras fundamentais, estas, e se você olhar aqui, estão todas, inclusive a Revista Espírita. Aqui estão as 22 obras de Kardec como obras fundamentais do Espiritismo. É o nome que ele mesmo deu. E se você duvidar, eu boto no original francês, para você ver que não é o tradutor. Olha aí em francês, a palavra é parecida com o português. Ok? Boa tarde. Eu vi o seu vídeo em resposta ao professor Pondé, parabéns pelos argumentos. A gente vê que no vídeo dele ele comete erros básicos sobre a obra de Kardec. E a gente nota que o Espiritismo e a obra de Kardec continuam sendo, dentro e fora do Espiritismo, um grande desconhecido. Eu queria saber qual é a nossa responsabilidade, a responsabilidade dos espíritas, a parcela de culpa nesse desconhecimento. E uma segunda pergunta rapidinho, que se liga um pouco à primeira. Eu tenho acompanhado suas palestras pelo YouTube. Um outro palestrante espírita que eu acompanho muito é o Sérgio Aleixo, lá do Rio de Janeiro, que estuda muitas obras de Kardec. Eu já vi vocês dois comentando sobre a questão de ter comunicações mediúnicas em casa, que na época de Kardec era relativamente comum, e hoje em dia você vê só dentro dos centros espíritas. Há algum perigo em se ter comunicações mediúnicas dentro de casa? Obrigado. Bom, 2 perguntas, 2 minutos. Acho que ninguém é responsável pelo fato de não estudarmos Kardec, a não ser a própria pessoa que não estuda. É assim, a gente não pode culpar ninguém por não estudar, é a pessoa que não está estudando. Eu diria, a responsabilidade nossa como espírita é conhecer o Espiritismo e vivê-lo, porque nós vamos responder a nós mesmos, a nossa consciência por isso. Quem vai nos julgar é a nossa consciência. Então quem ama o Espiritismo deve estudá-lo e vivê-lo, e botá-lo em prática. Então eu acho que ninguém tem culpa disso, não vamos buscar culpados. Isso é fato que ocorre no mundo inteiro com muitas doutrinas científico-filosóficas. Nós tivemos nos últimos anos um decréscimo muito grande na leitura de livros científico-filosóficos no mundo inteiro. Se você vê as taxas de leitura no mundo, caíram assustadoramente. Se você tirar romances, autoajuda, o número de leituras de textos de ciência, de filosofia, caíram. As pessoas estão estudando cada vez menos. Houve um emburrecimento generalizado, por vários fatores culturais, muitas distrações, as pessoas se distraem demais, acham que não tem tempo para nada. Se você bota um vídeo de 15 minutos, ninguém quer assistir, todo mundo quer assistir de 2. Se você escreve um texto de 2 páginas, já ficou grande demais, todo mundo quer ler meio parágrafo. Então houve um processo
geral, não só com a obra espírita, mas com textos em geral. A população está lendo menos, está estudando menos. Quem perde é a própria pessoa. Mas eu não preciso seguir o que os outros seguem, cada um responde para si mesmo. Por isso que a lei de justiça é a cada um segundo as suas obras. Faça o que você sabe que deve fazer, o que os outros fazem é problema deles, né? Por isso que alguns amigos brincam, só existem dois tipos de problemas, os nossos e os dos outros, né? Se preocupe com o seu problema, né? Quer dizer, resolva você o seu processo evolutivo, porque você vai responder para você. E ajude as pessoas que querem aprender divulgando. Por que a gente faz, a Kardec pede e trabalha para isso? Com respeito às reuniões, não é o lugar em que a reunião é feita que é relevante. Esse é um grande equívoco. Nós achamos que a qualidade de uma reunião mediúnica se dá no lugar. Não é o lugar, é como ela é feita, a forma como ela é praticada. Pouco importa onde. Então acho que a gente acaba desviando o tema central. O que tem que ser colocado é como fazer uma reunião mediúnica com a melhor qualidade possível, que é o que Kardec discute na sua obra. Uma reunião mediúnica, para ter qualidade, tem que ter recolhimento, tem que ter afinidade entre as pessoas. Por isso ele recomenda grupos pequenos, de pessoas afins, para que a produção mediúnica seja de melhor qualidade, porque pensamentos divergentes interferem no processo de comunicação. Aliás, tem exemplo prático na Revista Espírita. Kardec está conversando com São Luís, de repente, no meio da comunicação, Kardec percebe que não era mais São Luís. E Kardec, depois da reunião, vai chamar a atenção de São Luís, e São Luís chama a atenção de todo mundo. Vejam quem foram os assistentes que vieram hoje para a reunião. E vejam quais eram as companhias espirituais dessas pessoas que tiveram hoje aqui na reunião. Então não é o local, o locus que é relevante, é como se faz a reunião. Então é preciso saber fazer a reunião, conhecer como se produz uma reunião mediúnica com qualidade. O grupo de pessoas tem que ser amiga, afins, tem que ser pessoas que realmente têm a mesma intenção, o mesmo propósito de aprender, pessoas que procuram se amar e se respeitar. Quanto mais coeso é o grupo, maior a produtividade da reunião. Ela ocorra onde tiver que ocorrer, em casa, fora de casa, no centro, em qualquer lugar. Não é o lugar que é relevante, o relevante é a forma de fazê-la, saber como fazer uma reunião de qualidade. Para isso tem que estudar os livros dos médiuns, né? Para você fazer uma boa experiência de física, de química, você tem que conhecer bem a teoria, não, você não faz. Mesma coisa, mergulhe no livro dos médiuns, mergulhe na obra de Kardec. Por exemplo, Kardec propõe uma forma de fazer reunião que pouca gente está fazendo, mesmo na casa espírita. Eu percorro o mundo inteiro, vejo, as pessoas fazem reunião mediúnica, muitas delas em casa espírita, não seguindo uma recomendação básica de Kardec. Por exemplo, toda reunião é comandada pelo anjo guardião dos médiuns. Kardec nunca conversava com os espíritos sem ouvir os anjos guardiães. Aí eu pergunto se vocês fazem reunião mediúnica aqui e começam a reunião mediúnica evocando os anjos guardiães para participarem e para darem suas opiniões. Então, não é o local, é a forma como Kardec propõe é a mais eficiente, porque o anjo guardião é um espírito da segunda ordem, extremamente elevado, que facilmente se comunica com o médium, porque ele acompanha o médium há muito tempo, ou de outras existências. Então é o espírito que melhor com ele se comunica. E Kardec nunca vai fazer uma evocação, por exemplo, de um espírito, sem ouvir o anjo guardião. Podemos evocar tal espírito? Pergunta Kardec. Por qual médium? Então, não é o local, é como fazer, aprender a fazer a reunião mediúnica. E Kardec ensina isso com detalhes em duas obras, o Livro dos Médiuns e na Revista Espírita. No Livro dos Médiuns tem a teoria de como fazer, na Revista Espírita tem a prática de como fazer. Ele vai narrando as reuniões, como ele fazia, e você vai ler que o que ele está narrando, como ele fazia, é a representação da teoria que ele deu no Livro dos Médiuns. Então ele dá a teoria, e ao invés de ficar dando prática como receita, ele dá a prática fazendo. E tem várias vezes que ele diz na revista, veja, nunca começo a reunião sem ouvir os anjos guardiães. E eu pergunto, vocês estão acostumados a ir para a reunião mediúnica, ouvir os anjos guardiães? Então é o como fazer que é mais importante, aprender a fazer para produzir uma reunião mediúnica de qualidade. Pouco importa o local,
São as pessoas, os pensamentos, os sentimentos, a forma de fazer que faz a diferença na qualidade da reunião. Ok? Passei 5 minutos. Acabou. Gente, eu só tenho para agradecer a vocês essa paciência aí, né? Vocês estão fazendo um exercício para virar espírito bom, coisa boa, né? Porque ficar aí ouvindo alguém falar não é fácil, não. É mais fácil ficar do lado de cá. Então, muito obrigado a vocês, vocês estão de parabéns. Que Deus abençoe, que vocês continuem estudando esse tal de Kardec. É que eu digo sempre, a gente tem que estudar Kardec, para entender Kardec, para viver Kardec. E viver Kardec é viver Jesus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.